refletiremos sobre a oração, uma dinâmica espiritual muito usada por Jesus e que seus discípulos o pediram: ensina-nos a orar. E Jesus os ensinou a buscar, a clamar, a bater e a encontrar o que procuravam até achar. Não sei qual a sua própria experiência com a oração, mas hoje é dia de pedirmos a Jesus: ensina-nos a orar, para vermos o inacreditável, o inédito, o extraordinário, porque é sobre isso que nós vamos meditar hoje. O versículo tem me acompanhado e eu sempre o trago não só na memória, mas por onde passo, também na igreja, na família, onde eu posso testemunhar o texto que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que vai nos dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O texto é uma conclusão de uma oração de Paulo. Você pode conferir essa reflexão sobre a oração de Paulo no YouTube, no nosso canal. E o texto realmente vai falar que mesmo uma oração tão bonita e profunda não alcança toda a grandeza de Deus. Ele sempre pode nos surpreender. É tanto que Paulo conclui o capítulo 3 de Efésios dizendo: a Ele quem? A Ele, a Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A oração que Paulo conclui o capítulo 3 de Efésios termina com uma doxologia que inspira a alma. Esses pedidos que Paulo faz ali são vastos, ousados e aparentemente impossíveis. Porém, Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. A amplitude da sua capacidade é vista na maneira como Paulo forma uma pirâmide de palavras que descrevem as bênçãos extraordinárias do nosso Deus e a forma como generosamente Ele tem nos surpreendido com a sua graça, com a sua misericórdia, e a forma como Ele tem nos alcançado diariamente. E Paulo então vai dizendo que Ele é poderoso. Depois ele diz que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer o que pedimos. É poderoso para fazer o que pensamos. É poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos. É poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos. É poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. É poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando eu comecei essa aventura da vida cristã, eu tinha apenas 18 anos. E agora eu estou concluindo os meus 60 anos, agora em 2024. Nesses 42 anos de caminhada cristã, eu sou testemunha do que esse versículo tem feito na minha vida e na vida das pessoas que estão em minha volta. E até na vida de tantas pessoas que eu tenho influenciado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e que eu nem tenho ideia, mas o Senhor tem feito grandes coisas. Nesses 42 anos de caminhada cristã, eu já vi mortos ressuscitarem, eu vi desempregados alcançarem emprego, eu vi famílias destroçadas sendo reconstruídas, eu tenho visto pessoas desanimadas reencontrar o ânimo, a alegria, eu tenho visto pessoas extremamente pobres construírem uma vida digna, poderem ganhar recursos, construir a sua vida financeira ou reconstruir a sua vida financeira. Eu tenho visto pessoas iletradas que agora
possuem canudo, porque corajosamente estudaram, se formaram, construíram seus negócios, ampliaram os seus conhecimentos e chegaram a alcançar grandes coisas. Eu mesma poderia falar de tantos milagres que Deus operou na minha vida. Mas eu quero deixar aqui esse desafio, primeiro, de que os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar, e Jesus os ensinou com o seu exemplo, os ensinou com a oração do Pai Nosso, os ensinou demonstrando e também clamando e também realizando feitos extraordinários. E os discípulos então ensinaram os outros, não é? Porque nós temos aqui, o que nós temos é a herança do ensino dos apóstolos, do ensino do mestre, e tudo que nós temos é herança tanto de Jesus como do ensino dos apóstolos que chegaram até nós através de todas as gerações que foram passando, repassando, e chegou até nós o conhecimento, a prática. E hoje Paulo vem nos ensinar que nós podemos sim nos aproximar e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, como nós estamos falando aqui hoje nessa reflexão corajosa, ousada, desafiadora, inédita, e que também nos convida a ousarmos, e que também nós podemos sim ter testemunho de fé, testemunho de oração e testemunhos poderosos para compartilhar, para vivenciar e para comemorar, para celebrar. Devemos viver surpreendidos diariamente, senão estaremos andando aquém do amor, aquém do poder e aquém dos propósitos de Deus para nós. Essa oração também nos lembra o que nos diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que também é um dos versículos que me acompanha sempre, e eu tenho podido ensinar, eu tenho podido celebrar, eu tenho podido divulgar o que diz 1 Coríntios 2,9, ele vai dizer: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É um texto citado aqui de Isaías, mas eu gosto particularmente quando 1 Coríntios 2,9 diz. E agora o versículo 10, a primeira frase diz: mas Deus, porém, revelou isso a nós por meio do seu Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então nós temos aqui um desafio para a nossa fé. Olho não viu, ouvido não ouviu, mente alguma é capaz de perceber o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do seu Espírito. William Carey, o pai de missões modernas, ele dizia: espere grandes coisas de Deus. Tente fazer grandes coisas para Deus. E é com essa frase desse missionário que eu quero concluir a nossa reflexão de hoje, deixando para cada um de nós a sua própria e a minha própria experiência de oração que nós podemos ter diariamente. Vamos orar mais, buscar mais, bater mais, clamar mais, e certamente seremos ouvidos, seremos atendidos e teremos testemunhos e celebração para celebrar e testemunhar ao povo de Deus em toda a terra. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço da pastora Betinha. Que Deus receba toda a honra, glória, louvor e adoração para sempre. Amém.